Bom, voltamos, tivemos aqui, Muito o bem. Instagram tem um tempo para live, então acabou cortando de certa forma. E, Acho que e já como o estamos tempo, a uma hora. e como o tempo voa quando a conversa é boa. Exato, exato. Nem me apercebi que já passava uma hora. Mas isso é, É, é bom sinal, né? é bom sinal. Yeah. Portanto, como eu dizia, o pacote ainda não foi definido. A ministra garantiu que muito em breve nós vamos tomar conhecimento de quais são, portanto, as políticas e qual é o incentivo que foi criado, portanto, para apoiar a indústria hoteleira, neste caso, não só de Vilanculo, mas do país todo. Portanto, estamos a aguardar. Há propostas que foram feitas, sim, porque nós estivemos em conversações com a Federação Moçambicana de Turismo e com a CTA, onde apresentamos as várias preocupações que tinham e há que dar aqui mérito também à própria Federação Moçambicana de Turismo e à CTA, porque elas estiveram muito preocupadas em colher informações nas várias associações provinciais e distritais que existem. Portanto, mantiveram um diálogo muito próximo com todos nós e nós, portanto, do nosso lado, também pedimos inputs e mais informações e dados aos nossos membros e até a quem não é membro. Portanto, não deixamos ninguém de fora, tentamos envolver a todos, porque aproveitamos também nesta época vender um pouco do nosso peixe e mostrar àqueles que não eram os nossos membros que, olha, nós estamos aqui para qualquer tipo de situação e que poderíamos também apoiar. De tal forma que nós até abrimos uma exceção e, portanto, todos que inscreverem-se durante este tempo até julho, até finais de julho, ficam sem pagar cotas até dezembro deste ano. Portanto, só a partir de janeiro do próximo ano é que irão pagar cotas. Portanto, esta é uma abertura que nós demos para que os hotéis, os restaurantes, os guias turísticos possam, portanto, inscrever na associação e serem membros da associação. Exato. Bom, as questões que eu havia preparado, na verdade, já esgotaram-se. E, na verdade, terminaram num bom tempo, porque vamos poder agora ter esta interação com o pessoal que está aqui a assistir a esta live e não vamos ter aqui os comentários anteriores. Acho que, de certa forma, vai ajudar aqui a termos uma ideia daquilo que as pessoas gostariam de saber. Então, a todos que estão a acompanhar a live, eis aqui o momento de poderem perguntar ao Yassine algumas coisas que acham que eu não trouxe aqui nestas minhas questões e ele estará aqui de certeza para poder responder a todas as vossas questões. E quem não tiver coragem pode mandar aqui para o meu celular, porque eu sei que há gente que às vezes não tem coragem, né? Mas eu não vejo problema nenhum nas pessoas em meter perguntas, né? Eu penso que a coragem, não podemos ter medo, né? Não há nada a esconder, nós estamos aqui, também estamos a dar a cara, porque não temos nada a esconder. Enquanto aguardamos as perguntas, eu queria partilhar aqui uma iniciativa de um jovem que é cantor, portanto tem talento, ele aproximou-se a um lodge, né? Portanto, nós criamos esta ligação para que ele aproximasse a um lodge, mas ele não tinha equipamentos para poder tocar, não é? Então, apresentou o seu talento, o Lodge ficou convencido que podia apostar neste cantor e o hotel adquiriu, portanto, o equipamento que era necessário, as colunas, o microfone, os batuques, a guitarra, portanto, tudo aquilo teve um custo e assinou um contrato com este cantor em que, ok, tu vens tocar no Lodge nas quartas, sextas, sábados e domingos. Cada vez que tocas, o custo é este. E quando atingires X vezes a tocar, o equipamento está pago, é seu. Não é? Uma E espécie de leasing. portanto, uma espécie de leasing. Portanto, o hotel tinha interesse nisso porque o artista entretia os seus clientes, o artista tinha interesse nisso porque iria ganhar, portanto, um equipamento no final, e hoje eles conseguem tocar em mais locais porque o equipamento já é deles. Portanto, estas iniciativas também podem ser criadas entre os fazedores da música, da arte, da cultura, com os vários hotéis. Nós temos danças tradicionais que podem ser apresentadas nas horas do jantar. Portanto, eu não gosto de estar a mencionar nomes aqui, porque senão vão dizer que estou a fazer publicidade, mas Mas acho que há um não é o hotel. Helder. Eu por acaso, estive.
Eu não quero fazer Posso- publicidade de ninguém. Ok, tá tudo bem. Eu vou dizer o nome. Eu estive no ano passado, mas parece que temos uma questão aqui. A Mogi, eu acho que depois da pandemia devemos nos focalizar no turismo doméstico ou só assim podemos manter, ok, constância do turismo em Vilanculo. Isto é uma espécie de uma opinião, não me parece ser questão, não sei se é uma questão. Ok, portanto, o turismo doméstico é a única salvação que nós temos, ok? Vilanculo, por sorte, no ano passado já teve um turismo doméstico notável em relação aos outros anos. Eu posso dizer que já tínhamos crescido 20% a nível de turismo doméstico. Notamos no ano passado que tivemos mais turistas nacionais que nos anos anteriores. Portanto, devido à promoção que nós fomos fazendo, tanto a nível nacional como a nível da região. Portanto, Ok, está claro e todos estamos conscientes que o turismo doméstico é a única salvação que nós temos neste momento, não só para dezembro, mas a partir de julho, agosto, setembro, logo que portanto, a pandemia passar. a pandemia passar ou, portanto, as restrições serem liberadas. Portanto, Ok, há agora que perceber além disso, os moçambicanos não terão como viajar para fora, pelo menos até novembro, dezembro. Não terão como ir à mas já é Itália, não terão bom. como. Na verdade é bom Então, porque vamos ter que então explorar o nosso país. tem de explorar o nosso país. Mas agora, há aqui uma Exato. outra questão. Não podemos só explorar o nosso país na Zona Sul, né? Os ataques no centro do país, os ataques no norte, impedem que se faça Moçambique a quatro rodas. Portanto, o Ministério do Turismo lançou um produto chamado Moçambique a quatro rodas para incentivar, portanto, o turismo em todo o país, onde a pessoa pode adquirir um carro em Maputo e ir fazendo o trajeto todo até o norte ou até o centro. Mas com os ataques que têm acontecido, isto desencoraja qualquer turista. Então, automaticamente, nós temos estado a sentir que o turismo está somente na zona sul do país. Não é bom para o país, não é bom para nós que fazemos o turismo, não é bom nem para Vilanculo, porque se nós conseguirmos conciliar Vilanculo com Gorongosa, é uma combinação perfeita, não é? Exato. Tem aqui a questão do This is Mozambique, que diz o seguinte: não sei se já deu uma mini introdução da associação que menciona. Gostaria de saber, no geral, o que é que faz a associação, neste caso, ou o conceito. Bom, essa questão, na verdade, foi explicada logo no início, mas como a pessoa chegou atrasada, acho que Posso de rapidamente forma dar, posso resumida, né? rapidamente dar. Eu acredito que Tem que nós ser rápido, partilhamos, Nuno. eu acredito que nós, portanto, os nossos gestores de conteúdo local partilham algumas coisas do This is Moçambique e acho que têm interagido no Instagram, portanto, com o This is Moçambique e sabemos também que o This is Moçambique tem acompanhado muito a página Tourism Vilanculo. O objetivo de termos criado a Associação de Turismo foi para criar um elo de ligação, primeiro, entre a comunidade portanto, o setor da hotelaria, fazer com que a comunidade esteja inserida na prestação de serviços para a indústria hoteleira e o segundo ponto foi para fazer com que existisse uma ligação entre o setor privado, neste caso os hotéis, restaurantes e todos os membros da associação, com o setor público. Identificarmos aquilo que são os desafios e, em conjunto, ultrapassarmos estes desafios, desde a abertura de novas vias de acesso, a abertura, portanto, de novas rotas comerciais. Só para termos um exemplo, nós já tínhamos condições para iniciar uma rota que é Cape Town-Vilanculo com a Ethiopian Airlines. Portanto, este acordo já foi assinado. Quando nós trouxemos a Ethiopian Airlines para Vilanculo, a primeira coisa que fizemos foi começar a negociação também desta rota, porque achamos que a rota Cape Town-Vilanculo pode ser muito atrativa. Ok. Depois temos aqui a Blessed Vilanculos, que diz o seguinte: informações secundárias. Disponibilidade de 800 milhões de meticais para ajudar as empresas. É real? Se sim, para quando? Desculpa, antes da Blessed, onde é que eu não vi essa pergunta? É bem depois desta pergunta do This is Mozambique. Ok. Depois tem o Pedro que diz a opinião. Acho que a ideia que ele partilhou tem a ver com o turismo, o foco no turismo doméstico.
Então, Ok. a questão a seguir é esta mesmo da Nós não temos conhecimento de nenhum fundo que foi criado para, portanto, suprir o impacto da pandemia. A única coisa que temos conhecimento é que o Banco de Moçambique disponibilizou 500 milhões de dólares, mas ninguém está a ir buscar este valor disponível, nem a própria banca, porque a própria banca, quando eu digo a própria banca, os bancos comerciais, têm valores disponíveis para emprestar e não precisam de ir buscar este valor do Banco de Moçambique. E enquanto não existir uma taxa de juro, portanto, bonificada, ninguém vai ter interesse em ir buscar este valor. Exato. A outra questão, ajuda-me a ver se não foi Ok, isso. O Valdo Jonas pergunta se eu sou beneficiário da Associação de Turismo ou é mesmo pela boa-fé. Nós criamos a Associação de Turismo pela boa-fé. O presidente, o vice-presidente e a secretária-geral não têm direito à remuneração e têm um máximo de 2 mandatos. Portanto, se existirem condições para nós renovarmos, podemos renovar por mais 4 anos e após isso temos que sair. E acredito que o que nós temos feito traz muito mais valor para o destino Vilanculo do que a associação. A associação não firma parcerias. Nós não queremos ter dinheiro na associação. As cotas são para criarmos o website, que é algo que já criamos o guia turístico, que é algo que criamos em menos de um ano. Portanto, e criarmos estas parcerias, eventos portanto, investirmos no marketing digital. Não queremos colocar nenhum valor acumulado na associação, não é este o nosso objetivo. O objetivo é firmar parcerias com outras agências, com outras associações, com outros fazedores de turismo, para que os próprios membros da associação tiram proveito, portanto, destas parcerias e destas negociações. Ok. Enquanto esperamos aqui por mais questões, não sei se as pessoas ainda têm algumas questões. Portanto, eu estava a falar do cantor portanto, toca as músicas. Ele, já vou responder essa pergunta. Ele, o que fez? Adquiriu batuques e na hora de jantar, enquanto ele está a tocar, ele criou uma interação com todos os turistas. Portanto, é distribuído batuques a cada mesa e as pessoas, enquanto esperam da comida, portanto, da refeição que ainda está a ser preparada, ele cria uma interação com todos que estão nas outras mesas. Portanto, ensina a dar o toque nos batuques, os nossos toques tradicionais e coisas assim. Portanto, este tipo de interação o turista quer, porque com esta interação o turista faz fotos, faz vídeos e isto quando vai, portanto, para o exterior, os outros têm vontade de visitar Moçambique, em particular Vilanculo. Portanto, This is Moçambique, para inscrever na associação, nós temos um e-mail que é info@tourismvilanculo.com. Podem enviar-nos um e-mail e nós iremos enviar, portanto, a ficha de inscrição. Como vai se inscrever dentro, portanto, de maio, junho ou julho, significa que até dezembro não terá que pagar nenhuma cota e, portanto, só a partir de janeiro é que iremos começar a cobrar cotas. Terá acesso, portanto, a ter presença no nosso website, se tiver portanto, se for um guia turístico, se for uma agência de viagem, nós iremos colocar, portanto, a sua presença no nosso website e que portanto, os nossos visitantes podem sempre adquirir os seus serviços ou, portanto, aquilo que possa ter para comercializar. Ok. Existem algumas questões que estão a ser feitas aqui. Uma das questões é do Pedro. Depois de... Ok. Prossiga, desculpa, é assim. Portanto, há necessidade de criação de incentivos por parte do governo para a prática de turismo em todo o país, pois temos muitos atrativos em todo o país e não como atualmente está a acontecer. Isso é da Blessed Vilanculo. Com certeza, o governo deve criar, mas para o governo criar, nós, os membros ou os operadores turísticos ou as associações, temos também que propor ao governo para criar isso. O que eu queria dizer é, Vilanculo era um turismo de sol e praia, hoje é um turismo cultural, histórico, com o Centro Arqueológico de Chibuen e Maniquem, cultural por causa das nossas danças e daquilo que nós temos estado a envolver, não é? Mas estamos em vias de ter pronto o nosso turismo safari. Há 2 anos atrás, o Santuário Bravi de Vilanculo iniciou um processo de recuperação da biodiversidade, portanto, terrestre que está lá, e hoje já tem zebras, já tem búfalos, tem várias aves e vários outros animais. Tinha 4 girafas que morreram e está-se ainda a fazer o estudo porque que essas girafas morreram.
Mas o objetivo do Santuário Bravio de Vilanculo é, dentro dos próximos 3 anos, termos os Big Five terrestres, neste caso leões, elefantes, zebras, girafas, leopardos, neste local, para que tenhamos também um turismo de safari. Para dizer que nós já temos o Big Five marinho, que é tubarão, baleia, golfinho, tartaruga portanto, o cavalo marinho. Portanto, com o Big Five marinho e Big Five a ser um destino preferencial, exclusivo. Pode ser um dos poucos lugares do mundo onde tu podes ter Big Five marinho e Big Five terrestre disponível. Portanto, nós estamos a promover isso, estamos a incentivar. O Santuário Bravio de Vilanculo fica a 30 minutos de barco de Vilanculo, muito acessível para todos. É importante também que os operadores turísticos aproveitem essas oportunidades para também começar a desenhar a sua visão para transportar turistas, sejam em barcos a velas com motor, sejam em barcos melhorados. Portanto, são oportunidades de negócio e de empreendedorismo. Valdo Jonas diz que vai se inscrever na associação, agradecemos, e poderá no futuro concorrer, portanto, para a presidência da associação. Os lodges de Vilanculo vão estar preparados para receber um booking muito forte depois da Covid-19. Silva Manissa, nós somos realistas e nós sabemos que não vai existir um booking forte pós-Covid. As coisas fecharam de forma gradual e elas vão, portanto, abrir também de forma gradual. Portanto, em primeiro nós vamos passar a ter um turismo doméstico, portanto, os moçambicanos vão começar a ter que viajar para tirar o stress e a preocupação do confinamento ou do distanciamento social. Depois começaremos a ter um turismo regional, portanto as pessoas da África do Sul, da Namíbia, do Botsuana também vão pretender sair dos seus países para visitar outros países, porque já terão visitado também o seu turismo doméstico, e depois disso é que nós passaremos a ter o turismo internacional. Portanto, isto vai acontecer de forma gradual e os hotéis também de forma gradual vão, portanto, chamando o seu pessoal que foi dispensado, que foi demitido, aqueles serviços que tinham sido suspensos, vão começar a reatar aqueles serviços. Annie Frederick, é possível fazer parte da Associação de Turismo mesmo estando em Maputo? Todos são livres de fazer parte da Associação de Turismo, singulares, outras associações, outros hotéis, qualquer um que sinta que pode tirar proveito do negócio de turismo é livre de fazer. É um estilista, está em Maputo, quer fazer parte da Associação de Turismo para depois mandar os seus produtos, os seus artigos para serem vendidos nos hotéis de Vilanculo, é livre de fazer. É um cantor, está em Maputo e acha que pode tirar proveito em vir para Vilanculo e mostrar o seu talento nos hotéis e nos restaurantes de Vilanculo, também é livre de fazer. Nós encorajamos a isso. O que nós gostaríamos é de consolidar a liderança que Vilanculo tem no turismo nacional. Vilanculo detém 30% do turismo nacional, são dados oficiais do Ministério da Cultura e Turismo, e Inhambane detém 60% do turismo, o que significa 30 estão em Vilanculo e os outros 30 estão a ser distribuídos por Inhassoro, por Zinave, por Massinga, por Tofu, Barra, por aí em diante. Portanto, só Vilanculo detém 30%, nós queremos consolidar e queremos continuar a crescer, e é por isso que temos estado a criar todos esses atrativos para tornar Vilanculo um produto turístico, portanto, de excelência, em que tu encontras cultura, história, tradição, safari, praia, sol e... Temos mais. Dizes Moçambique, concordo que Moçambique estará em concorrência com outros destinos quando as restrições forem levantadas. Como é que os operadores podem apresentar ao público para manter interesse? Penso que neste momento o marketing digital é muito importante. A acessibilidade da internet tem sido, portanto, tem crescido bastante nos últimos tempos. Ainda há dias acompanhamos a Vodacom Moçambique vai lançar, portanto, internet para Cabo Delgado e Niassa por via aérea. Portanto, são balões que ficam a 25 km do solo. Isto porque tem sentido muito vandalismo nas suas torres terrestres. Portanto, eles vão lançar já dentro dos próximos 2 meses para a província de Cabo Delgado e Niassa, portanto, balões que nós não vamos ver e vamos ter rede no telemóvel. Portanto, acredito que depois dessa experiência de Niassa poderão começar para as outras províncias e isto vai fazer com que mais moçambicanos tenham acesso à internet. É importante agora os operadores turísticos estarem presentes portanto, nas redes sociais. Neste momento temos 8 milhões de moçambicanos
portanto, ativos nas redes sociais mensalmente, tanto nas redes móveis como redes fixas. São dados do Instituto Nacional de Comunicação Social e este número tem estado a crescer gradualmente a cada ano. Celsian Yatsav, o que é necessário para ser membro da Associação de Turismo? Se enviar um e-mail para info@tourismdevilanculo.com, eu posso tentar escrever aqui também nos comentários. Nós iremos receber o e-mail, temos uma secretária que irá responder com aquilo que é necessário e depois... É info@tourismdevilanculo.com. Já acabei por colocar, tourism, de turismo, mas em inglês.com. Portanto, estávamos, o que é necessário, podem fazer PIN do e-mail para inscrição, ok, já está feito. Existem iniciativas em Vilanculo para planificar isto em conjunto? Sim, existem. Nós tivemos encontros com o Ministério, temos estado a ter encontros com os operadores turísticos por forma a, em conjunto, entrarmos em grande no momento pós-Covid. Qual é o papel da Associação do Turismo neste momento em termos de fazer cumprir a responsabilidade social das instâncias turísticas? Neste momento, muito poucas instâncias turísticas irão fazer responsabilidade social. Atenção que as instâncias turísticas, portanto, o turismo e a aviação civil são, portanto, dos setores que mais sofrem com esta pandemia. Muitos vão tentar fazer responsabilidade social primeiro para os seus próprios trabalhadores, por forma a garantir de que eles tenham, portanto, refeições em casa. Temos conhecimento de que alguns operadores turísticos têm estado a fazer isso e nós, como associação, não podemos exigir muito dos operadores turísticos porque temos conhecimento, portanto, das dificuldades que eles têm estado a ter. A nossa secretária-geral, Ofélia, já colocou o e-mail também, está a acompanhar isso, é muito bom. Também já fixei o e-mail aqui, só para todos aqueles que queriam ter o e-mail, fixei aqui, que é só uma questão de comentarem, depois partilharem as ideias que gostavam de partilhar com o Yassine ou com a secretária Ofélia Moceia. Bom, baixinha banzelada. Quando a pandemia passar, terminar e os turistas começarem a entrar na cidade de Vilanculo, será necessário os mesmos ficarem em quarentena, visto que estaremos a sair de uma situação constrangedora? Obrigatoriamente. Não diríamos quarentena, porque a quarentena são 14 dias, mas como eu mencionei durante a nossa conversa, que há, portanto, padrões de segurança e prevenção que terão de ser cumpridos desde o ponto de partida do turista, seja na Itália, na Espanha, onde quer que esteja. Quando chegar ao nosso aeroporto ou aos operadores turísticos, deverão ter também túneis de desinfecção. O turista deverá, portanto, não entrar em contato com outro, vai para o seu quarto, vai utilizar a mesma mesa de refeição para o pequeno almoço, almoço e jantar, a mesma cadeira de piscina, portanto, terá que sofrer certas restrições. São, portanto, medidas que serão muito complicadas, mas que é para o bem de todos nós e o próprio, portanto, turista também vai pretender seguir estas medidas porque terá medo de ser contaminado com outro que possa também estar infectado. Portanto, eu penso que são coisas que vamos ter que nos habituar durante algum tempo até que haja uma vacina ou um tratamento já definido para esta pandemia ou até que, portanto, nós desenvolvamos dentro de nós a imunidade a este vírus. Exato. Não sei se já respondeu a esta questão do Pedro Nhamir, que diz qual é o papel da Associação de Turismo neste momento em termos de fazer-se cumprir, já, né? Ok. Já. Depois temos aqui mais interação. Bom, acho que já não temos praticamente muitas questões. Ora, uma outra curiosidade. Nós temos o nosso campismo em Vilanculos. Posso falar? Por muito tempo, posso precisar, esteve privatizado, olhando para o aspecto, porque agora o aspecto não é dos bons, há que reconhecer isso. Houve algumas obras de intervenção, acho que era para a reabilitação de casas de banho,
que eu me recordo só são casas de banho, depois houve construção de um tanque, acho que para a conservação da água, não sei ao certo qual era o propósito. Mas agora o campismo nem sequer tem a vedação, o campismo não está a ser utilizado como deve ser, ao máximo só recebe os shows da operadora que tem feito os shows lá, e depois não existe um aproveitamento como tal. O que é que está a falhar para ser muito bem aproveitado o campismo de Vilanculos, olhando também para a própria localização, porque eu acho que tem uma localização fabulosa para tudo aquilo que nós pretendamos fazer para enaltecer ainda mais o nosso turismo. O que é que está a falhar para que possa ser aproveitado? Ok. Primeiro temos que dizer que a Marginal de Vilanculo está a ser requalificada. Portanto, há um projeto de Marginal, nós, a Associação de Turismo, Conselho Autárquico de Vilanculo, Governo da Província, aproximamos também a parceiros, está avaliado em aproximadamente 12 milhões de euros. O processo está muito bem encaminhado, não sabemos quando é que vamos conseguir ter este sonho da Marginal, mas a requalificação da Marginal está a ser desenhada por forma a criar mais postos de emprego. Portanto, termos lanchonetes, quiosques, hotéis, restaurantes, apartamentos. Portanto, por forma a termos só naquele troço de 2 quilômetros mais 1.000 ou 2.000 postos de emprego, como acontece em toda a parte do mundo, os calçadões. Portanto, a estrada da Marginal irá passar por trás de todos esses empreendimentos que vão nascer, depois terás os quiosques, os apartamentos, os restaurantes e os hotéis. Em alguns locais da estrada irão existir parqueamentos públicos para que as pessoas possam parquear os seus carros e depois aceder à praia no calçadão, na parte frontal, onde elas poderão, portanto, circular tanto do Tropical até o Dona Ana e vice-versa. Elas poderão fazer jogging, correr, poderão andar entre amigos, sentar nos bancos, conversar, parar nas cafeteiras, restaurantes, sorveteiras, portanto, os quiosques, lanchonetes, comer, beber, portanto, tirar um bom momento. Isto vai trazer mais empregabilidade para aquele troço. Agora, há que percebermos e entendermos que o campismo é um turismo de baixo custo. O turista que vem de campismo traz o seu aquecedor, traz a sua chaleira, traz o seu grelhador, a sua lata de atum, de sardinha, a sua Coca-Cola, refresco. A única coisa que ele compra no nosso país ou na nossa terra é pão e, se calhar, o peixe para grelhar. Portanto, é um turismo muito baixo que não gera muito emprego. A proposta neste plano, portanto, de requalificação da Marginal é naquele lugar nascer um restaurante público em que as pessoas possam ir lá, um campo de ténis, um campo de basquete, um campo de futsal, um campo de vôlei de praia, de futebol de praia e, portanto, um hotel que será adequado também para a realidade do espaço. A estrada passará por trás do campismo. Este tipo de iniciativa vai fazer com que aquela zona também crie mais postos de emprego. O investidor que ficar, tanto este investimento, terá que criar 2 parques de campismo em 2 lagoas, portanto, de Vilanculo, que estão, portanto, próximas à vila. Neste caso, nós temos uma lagoa onde está o complexo Lagoa Azul, que também poderá ser criado um parque de campismo, e numa outra lagoa também outro parque de campismo, para que os turistas que vêm com as suas tendas e as suas latas de atum e portanto, refresco, possam consumir isso nessas lagoas. Mas se elas saírem das lagoas durante a manhã e irem para as praias, portanto, nas praias elas vão encontrar os lanchonetes, os quiosques e todos os outros, portanto, prestadores de serviço para que elas possam depois comprar esses produtos. Então, é assim que nós pretendemos criar mais postos de emprego, melhorar a economia e, portanto, melhorar a vida da comunidade em Vilanculo. Além do parque de campismo, eu posso dizer que existe o terreno do fundo do fomento pesqueiro, que agora, portanto, passou a ser Pro-Azul. Há 2 meses, a Pro-Azul, portanto, mediante negociação da Associação de Turismo, a Pro-Azul assinou um memorando com o Conselho Autárquico de Vilanculo, portanto, para reaproveitar aquele espaço, reaproveitar, portanto, o Porto de Vilanculo, a criação da Marina de Vilanculo, a criação da doca seca para os pescadores, a criação do mercado de peixe, um mercado de peixe adequado com sistema de frio, não é? Onde os pescadores todos atracam na sua doca,
vão, portanto, para o mercado de peixe, processam peixe, congelam e depois vão comercializar tanto no mesmo dia ou no dia seguinte. Portanto, além deste, existe também um outro terreno que está em Chibouén, que pertence à Direção Nacional do Património, onde está, portanto, a história. Neste local também a ideia é de se construir um hotel museu, onde historiadores possam também ir, estudantes também possam ir lá, portanto, serem inseridos neste programa do Hotel Museu, prestar os seus serviços e, portanto, passar a ser mais um investimento. Portanto, esses terrenos pertencem a instituições públicas e o que nós fizemos foi contactar essas instituições, apresentar, portanto, este plano estratégico da requalificação e colocá-los em contato com o município. Relativamente ao campismo, a ministra deu ao município de Vilanculo, durante a visita que esteve, deu ao município de Vilanculo até 12 de junho para apresentar, portanto, o investidor e o plano que tem para o campismo, que é para ela poder analisar e aprovar. Devo dizer que nós, como associação, nos 2 anos que temos, já levamos 2 investidores para a Inatur, que é o Instituto Nacional do Turismo, que detém o espaço do campismo, e apresentamos esses investidores para poderem firmar as parcerias. Infelizmente, as exigências da Inatur não foram muito positivas e os investidores acabaram, portanto, por fugir. Dizer também que a Inatur tem gasto dinheiro anualmente em vir para o campismo, remodelar a casa de banho, colocar alguns lances e não se faz a reabertura. No ano seguinte, as casas de banho estão estragadas, foram vandalizadas. Eles vêm de novo, passeiam, têm as suas ajudas de custo, reabilitam as casas de banho, voltam. Portanto, isto acontece há mais de 15 anos e de nada, portanto, apoia ao turismo local ou, portanto, à comunidade local. Mas também partindo do princípio que o próprio campismo não tem um muro de vedação e não tem não sei se tem segurança, mas que eu saiba não, pelo menos naquela parte depois para que esta vida tropical parece que não tem segurança. Acho que vai ser um pouco difícil fazer essa reabilitação de casas de banho, quer seja públicas ou privadas, e depois não colocar só um muro de vedação e não colocar alguém que possa, de certa forma, impor a ordem e tranquilidade públicas, se for necessário. Sim, se nós formos a ver, a Inatur tem gasto há mais de 15 anos valores com campismo, despesas, viagens, que se tivessem aceitado há 15 anos atrás um investidor privado, hoje já estariam a colher os frutos daquilo. Portanto, é tudo uma questão de visão, é tudo uma questão de vontade. E como a ministra disse, se calhar alguém tem interesse sobre aquele espaço e quanto mais tempo aquilo ficar abandonado, se calhar as pessoas acabam esquecendo e depois alguém toma conta daquilo. Mas felizmente ela já articulou com o município e acredito que o município vai, portanto, fazer chegar os projetos que foram desenhados para o campismo por forma a melhorar aquilo. Não é? E nós temos que dar um passo. O campismo pode ser um dos locais a dar o passo, portanto, para a requalificação da marginal. O da Costa Freddy fez uma pergunta que já respondemos várias vezes, o foco da Associação de Turismo no melhoramento do turismo em Vilanculo. O nosso principal foco é inserir a comunidade de Vilanculo portanto, como prestadores de serviço para os hotéis, os restaurantes e todos os membros da associação. Ponto número 1. Ponto número 2, servir de elo de ligação entre o setor privado, neste caso os hotéis, e o setor público, portanto, o governo, o município, a administração, na melhoria, portanto, das condições para o setor do turismo, a abertura de vias de acesso, iluminação. Sabemos que Vilanculo está com sérios problemas de energia, neste caso não há cadeias grandes que podem vir porque a energia não consegue. Portanto, isto tudo nós temos estado a apoiar, temos estado a dialogar, temos estado a facilitar. Este é que é, portanto, o foco da associação. Exato. Depois tem aqui um comentário, não é uma questão, mas é um comentário que eu acho que vale a pena trazer à tona aqui, da Blessed de Vilanculo, que diz: este momento não é só... Este momento não só deve ser visto como um momento crítico, mas também como um momento de reflexão para entrarmos em grande para pós-Covid-19. Eu acho que é um comentário que, de certa forma, faz todo sentido, porque há muita gente a perder, vamos lá, de certa forma, a esperança por causa desta situação e dessa de acreditar. Algumas pessoas tinham projetos por implementar ainda este ano, acham que já não podem implementar. Mas, enfim, depois tem a questão do Val, que diz, do Val, do Jonas, nesse caso, diz o seguinte: e assim,
estão abertos a receberem propostas de requalificação da marginal ou já têm uma equipe a trabalhar no projeto? Nós já temos uma equipa a trabalhar no projeto, chama-se Azul Índico, é portanto, uma empresa de arquitetura, ordenamento territorial e que tem estado a trabalhar em coordenação com a Associação de Turismo e com o Conselho Municipal no plano estratégico e plano pormenor de Vilanculo. Portanto, pensar Vilanculo para os próximos 50 anos. Como é que Vilanculo deve crescer quando um hotel for construído num determinado terreno, aquelas pessoas foram indemnizadas, para onde é que elas vão? Se elas vão construir uma casa Caniço, vão para o bairro Caniço. Se vão construir uma casa Reixão primeiro, vão para os bairros de Reixão primeiro. Se vão comprar um apartamento, vão, portanto, para onde possam existir prédios. Portanto, isto para evitar que amanhã alguém construa uma casa de rechão primeiro, segundo, ao lado de alguém que tem a sua casa de banho de caniço e depois cria este mal-estar. Portanto, estamos a pensar isso tudo. É por isso que muitos governantes têm dito que Vilanculo é a cidade do futuro, porque nós já apresentamos estes planos estratégicos ao Ministério do Mar, ao Ministério da Cultura e Turismo, ao Governo Provincial, portanto, à Aviação Civil. Portanto, estamos a apresentar isto, estamos a colher inputs de várias sensibilidades, por forma a criarmos algo muito benéfico para Vilanculo. Há mais alguma pergunta? Há uma pergunta aqui do Silva Manhissa. O que acho do turismo na Ponta Malongane? Portanto, há duas coisas que nós podemos ver, e posso dar o exemplo da Ponta do Ouro. A partir do momento que a estrada foi colocada, a Ponta do Ouro passou a ter um turismo de massa. Portanto, quando se tem um turismo de massa, perde-se um outro tipo de turismo, que é o turismo de excelência e seletivo. Vilanculo tem uma particularidade, primeiro porque está distante da capital, Maputo. Segundo, tem 182 quilômetros de costa, é muito longo, portanto, o que faz com que possa existir vários empreendimentos, e existem vários empreendimentos ao longo da costa que podem ser meio seletivos e privativos, que transmitem aquela segurança e aquela, portanto, exclusividade, não é? Para quem tem dinheiro e que sente que pode pagar 80 mil, 100 mil, 150 mil meticais para dormir. Portanto, esses turismos todos são diferentes e podem ser reaproveitados. Malongane também tem um tipo de turismo que é ligeiramente diferente de Vilanculo. Ponta do Ouro, Bilene, é um turismo ligeiramente diferente. Gorongosa, Zinave vai ter um turismo ou tem um turismo também diferente. Portanto, são vários tipos de turismo. Agora, nós em Vilanculo temos, temos condições de ter vários tipos de turismo em Vilanculo. Portanto, nas Lagoas podemos ter um turismo de massa, na zona costeira podemos ter um turismo médio-alto, nas ilhas podemos ter um turismo alto. Portanto, isto facilita porque a posição geográfica de Vilanculo permite que isto aconteça. E no Santuário Bravio estamos a ter um turismo de safari. Portanto, não íamos colocar um elefante aqui em Chibuene ou aqui no bairro 19 de Outubro, ao lado do Bahia Mar ou do Beach Lodge. Mas agora temos o elefante no santuário, dá este distanciamento e esta possibilidade da pessoa também viajar até lá e sentir aquele tipo de turismo. Blessed Vilanculo, assim, alguma estratégia... Antes de irmos para esta a questão da Blessed Blancos, há uma mensagem que eu recebi aqui. Tem algumas mensagens que as pessoas estão a mandar em off. Aqui tem uma parte onde aparece um ponto de interrogação, acho que assim sabe. E uma das pessoas está a perguntar: gostava de saber ao certo a área de atuação do Yacine Amoji, se é empresário da área de turismo ou é apenas presidente da Associação de Turismo. Gostava de saber qual é a área de atuação de Yacine. A pessoa pede para não ser identificada. Mas está aqui, tudo bem. Eu tenho 37 anos de idade, tenho um clube de futebol, tenho uma empresa de procurement e logísticas, tenho uma empresa de construção civil, tenho uma televisão agora, mais recentemente, sou acionista de 2 empreendimentos turísticos. Penso que é isso. Penso que é isso. Se calhar ainda vai criar mais algumas coisas no futuro. Sim, estou, portanto, em vias, ou melhor, estou à espera da permissão para começar a trabalhar como Fundação Yacine Amoji. Acho que muita gente sabe e tem conhecimento que eu faço muitas ações sociais, mas portanto, ações sociais têm sido feitas como Yacine Amoji individual.
mas, portanto, estou à espera da autorização da Fundação Yacine Mogi para fazer de forma institucional e não ter de ser eu pessoalmente a fazer, mas sim uma equipa de trabalho que possa fazer este trabalho de ação Esse social. trabalho. Portanto, eu estou envolvido também na área da hotelaria e turismo, o que me deu, portanto, esta visão do turismo é que eu já estive em mais de 50 países espalhados pelo mundo, portanto, países que têm, portanto, posições geográficas idênticas a Vilanculo, países que têm tradições, culturas muito semelhantes às nossas aqui na África e em Moçambique, e isto ajudou-me bastante, portanto, a poder pensar e ajudar Vilanculo a se afirmar como um destino turístico nacional. A Associação de Turismo de Ok. Vilanculo não responde só pela área municipal, é a associação que responde pela área do turismo do distrito todo e do distrito e também do arquipélago de Bazaruto, porque Vilanculo é um destino prioritário pelo governo de Moçambique, foi considerado destino prioritário Vilanculo e o arquipélago de Bazaruto, e nós também recebemos solicitação para, portanto, inserirmos Inhassoro dentro da nossa associação. Infelizmente, ainda não podemos fazer isto, porque estamos focados em Vilanculo. Seria muito, portanto, muito puxado, muito difícil começar logo com Vilanculo, Bazaruto e Inhassoro. Portanto, nós primeiro pretendemos consolidar e, quem sabe, no futuro, podemos, sim, dentro da nossa associação, criarmos um departamento que responde também pela área de Inhassoro. Mas eu continuo a pensar que o Inhassoro tem de ter a sua associação de turismo e, portanto, lutar pelos seus desafios. Nós estando cá e lutarmos pelos desafios de Inhassoro será muito complicado. Exato. Eu acho que, de certa forma, se Inhassoro puder fazer isso por si só, acho que será benéfico para o próprio Inhassoro e para Vilanculos em termos de... Quer dizer, vai existir uma rivalidade, mas uma rivalidade no sentido de puxar o outro a mostrar as suas grandes potencialidades, a explorar muito mais as suas potencialidades, porque o que vai acontecer se Inhassoro fizer parte da Associação de Turismo de Vilanculos, de certa forma terá quase o mesmo nível de exposição que Vilanculos, não vai existir aqui uma inovação, quer dizer, se nós vamos fazer um post a cada dia a mostrarmos Vilanculos ou algum sítio bonito de Vilanculos, a contarmos a história de um sítio bonito em Vilanculos, vamos fazer o mesmo com Inhassoro, porque as ideias são praticamente as mesmas, as pessoas são as mesmas, estão a fazer esse trabalho, então eu acho que não funciona muito esse E tipo de coisa. Osvaldo, eu iria mais longe. A visita que fiz a Portugal, portanto, na Agência de Promoção Turística do Alentejo, acabei percebendo que as associações de turismo em Portugal são todas membros, portanto, elas entre elas são membros umas das outras. Portanto, o Alentejo é membro da Associação de Turismo de Algarve, Algarve é membro do Alentejo, eles são membros das associações regionais, distritais. Portanto, um dia, se Vilanculo tiver um grande crescimento na zona de Chibuene, por exemplo, Chibuene pode ter uma associação de turismo que vela pelos interesses daquela região, que Quer podem ser dizer, membros. descentralizarmos, não Descentralizar. termos. Portanto, o objetivo aqui não é centralizar. Quanto mais cedo nós descentralizarmos, mais rápido cada um defende os seus interesses e ajuda na melhoria do ambiente, não é? Exatamente, mas vamos voltar aqui à interação com as pessoas antes que as pessoas fiquem Ok? frustradas. A Blessed, alguma estratégia de sobrevivência para as instâncias. Portanto, eu já tinha, durante a conversa, já tinha mencionado que cada operador turístico tem adotado estratégias mediante aquilo que são as condições que tem e nós não interferimos em nenhuma delas, simplesmente aconselhamos, mas cada uma delas tem as suas estratégias. A Julde da Vila, medidas a serem tomadas para minimizar certos constrangimentos aos turistas, como é o caso de furtos supostamente criados por jovens que se fazem passar de guias. Como se pode gerir esta situação? Eu penso que em Vilanculo não temos esta situação. A criminalidade em Vilanculo é muito baixa. Há épocas em que houve alguns momentos em que nós tivemos alguns assaltos meio estranhos, mas em trabalho, portanto, com a polícia, conseguiu-se estancar. Portanto, Vilanculo é mesmo sinónimo da terra da boa gente, as pessoas são amáveis, compreendem rapidamente, não temos tido queixas de roubos, temos sentido queixas
de um certo amedrontamento por parte dos polícias e das autoridades. Portanto, são coisas que estamos a trabalhar, mesmo a nível da migração, das alfândegas. Portanto, seria muito bom nós termos, portanto, agentes da migração que sorriem e dão boas-vindas para todos os turistas nacionais e estrangeiros, mostram os pontos de entrada do nosso país. É a primeira impressão que fica, né? E é muito Exato, importante nós... É como num hotel, tu tens a recepção e a recepcionista tem que estar toda sorridente para, portanto, dar aquela primeira impressão. Portanto, exato. se Moçambique todo é um hotel que nós pretendemos comercializar, então significa que os nossos pontos de entrada têm de ser atrativos, têm de ser amigáveis e aconchegantes. Estamos a trabalhar nisso, já tivemos encontros com a migração, com as alfândegas, por forma a melhorarmos estes aspectos. Exato. Só uma espécie de provocação, né? Nós temos o Paulo Kagame, presidente de Ruanda, que está a fazer um trabalho espetacular no que diz respeito ao seu país, não só para questões políticas, mas também está a olhar para o turismo. Vimos recentemente não, ano passado, o Arsenal, se não estou em erro, corrija-me se estiver em erro, nas suas camisolas tinha aqui uma espécie de publicidade Visit Ruanda. E consoante as pesquisas que eu fiz, porque em algum momento eu tive uma curiosidade por causa de ver aquilo, dava conta que o Ruanda gastou para aquela publicidade, acho que cerca de 40 milhões de euros para poder fazer aquela publicidade, e em menos de 6 meses eles já haviam feito perto de 100 milhões de euros. O que quer dizer, é praticamente o dobro do valor que eles gastaram para poder colocar o nome deles nas camisolas do Arsenal. E se formos a comparar Ruanda e Moçambique, nós temos mais coisas fantásticas, fabulosas a oferecer do que Ruanda. Não gosto muito de ter que comparar, mas eu acho que é preciso trazermos É isto à tona preciso. por causa vamos lá, desta bênção que nós temos. Nós temos um território que é vasto, que tem várias praias. Tens praia de Wimbe, tens tens várias praias de Vilanculos, e são praias que dispensam qualquer tipo de apresentação. Se tu mostras fotografia a alguém, diz onde é que é aqui. Tu dizes em Moçambique, diz não, não é possível. Nós Então, precisamos até dessa. que ponto, como é que olha para esta prestação do presidente de Ruanda, e o que é que está a falhar para nós termos uma espécie de um Paulo Kagame aqui em Moçambique? Ok, Kagame, não sei se é Kagame ou Kagame. a agressividade de Ruanda é muito boa e é o que eu sempre defendi. Turismo sem marketing não funciona. Quando se tem dinheiro, usa-se o dinheiro, portanto, para fazer o marketing. E não duvido que se Moçambique investir 50 milhões de dólares da forma que o Kagame investiu para Ruanda, em menos de um ano Moçambique recupera o valor do investimento. Sejam com entradas de vistos, as pessoas pagam 50 dólares nos pontos de entrada portanto, para obter o visto de visita, seja com imposto de valor acrescentado, IVA, que serão pagos nos hotéis, nos restaurantes, portanto, a economia dispara. E se Moçambique comparar depois os vários setores, os encaixes financeiros, portanto, terá notado que recuperou o investimento. Infelizmente, nós, como Associação de Turismo de Vilanculo, não temos dinheiro para fazer isso. Vamos sim buscar aquelas parcerias com a Ethiopian Airlines, com a Metrobus, portanto, por forma a trazermos o pouco que conseguimos. Mas se tivéssemos dinheiro para fazer isso, certamente que teríamos feito isso. Portanto, e teria que ser algo que, além de investir no marketing, tens de investir na infraestrutura, energia, água, portanto, a marginal, o calçadão. Portanto, é preciso que as duas coisas aconteçam em simultâneo, por forma que quando o turista chegar, não seja só, portanto não foi só atraído pelo marketing, mas sim atraído também pela qualidade e pelo atendimento e pela beleza. Beleza nós temos. Falta é Exato. melhorarmos a qualidade, atendimento, vias de acesso, infraestruturas, portanto, Exposição. juntar tudo isso. Exposição no mundo fora também. Yeah. Agora, acho que é melhor voltarmos às questões porque só temos mais 10 minutos para 10 podermos. minutos. Portanto, temos aqui algumas coisas que, portanto, o portanto, Vila Sai diz que Vilanculo vai sim se afirmar como uma marca
pelo trabalho que tem sido feito. Ele pergunta qual é portanto, como é que os artistas podem, está a perguntar em inglês, como é que os artistas podem, portanto, se apresentar no setor do turismo em termos de marketing, Marketing. portanto, pagando as cotas na Associação de Turismo e depois entregando a nós aquilo que é o seu marketing e nós colocamos no website do turismo, né? Colocamos no website, no guia turístico e aquilo torna-se, portanto, visível e qualquer um pode depois contratá-los para utilizar estes serviços deles. Cidade do Futuro. Qual é esta pergunta da Julie? Acho que já respondemos, não? É essa, Já, dá já, conta que já. Como não sei gerir se os as pessoas não tais... estão felizes com a resposta, ou, talvez porque paramos de ler os comentários por muito tempo, se calhar seja por Sim, isso. sim, sim, sim. Da Costa Freddy, como ficou a questão da exploração da empresa Sasol no alto mar contra o turismo vilanculo? Eu penso que agora, com esta pandemia, a Sasol suspendeu muitas das suas operações. Vamos ganhar algum tempo, por quanto tempo não sabemos, mas é uma situação bastante delicada e que nós não gostaríamos, honestamente, que a Sasol explorasse no mar do Bazaruto. Em nenhuma parte do mundo o turismo e a indústria petrolífera funciona, a não ser que haja muito dinheiro, mas muito dinheiro para fazer isto funcionar. Tem um espaço na Ponta Malongano. Ok, eu neste momento não tenho vontade de comprar nenhum espaço. O turismo está em queda livre. Ricardo pergunta que aspectos culturais da população local acham que devem ser limados para que o envolvimento em força no setor, no turismo, seja global. Portanto, eu penso que aquela senhora que faz a esteira, podemos conseguir comercializar isso. Eu lembro que visitei no Vietnã pessoas que faziam esteiras e depois eles faziam outros objetos pequeninos que pudessem comercializar. Visitei também no Vietnã uma fábrica de blocos de tijolo, aquela em forno. Portanto, nós também temos isto em Moçambique. O turista que está na Inglaterra não vê bloco e nem sabe como é que o bloco é fabricado. O turista que está na América não vê. Portanto, há muita coisa que nós podemos vender no turismo, até o subir o coqueiro, portanto, ir arrancar o lanho lá e vender esta água de lanho. Portanto, existem muitas coisas que podem ser vendidas, além da história, além da cultura, da tradição. Temos é que perceber e tentarmos, portanto, tirar proveito. Nós, como associação, temos estado a elucidar todas estas opções que existem para que a população prepare-se para... Ok, só temos acho que mais 6 minutos para o término. Só temos mais 6 minutos, então acho que seria bom 6. que pudesse Vou correr um responder. bocadinho. Vou correr um bocadinho. Dizes Moçambique, devemos pensar mais como colaboração e não rivalidades. Exatamente, nós temos que saber colaborar, porque se o turista dorme num hotel, não vai querer comer os 5 dias naquele hotel, vai querer experimentar os restaurantes dos outros hotéis e outros restaurantes privados. Niamir pede para a Ofélia trabalhar com ela, aonde? Na associação, quando ele for presidente. Não, acho que a Ofélia vai depois comigo para onde nós formos. Vamos criar depois a Oh, associação, vamos criar depois a associação do bairro desse e vamos trabalhar lá na promoção do turismo do bairro desse. Agentes da migração têm cara de poucos amigos, verdade. Na Austrália tem-se notado consequências devastadoras criadas pelos protetores solares. Qual é o plano que tens como presidente do turismo para evitar este problema? É uma boa questão. Nós já fomos abordados isso algumas vezes. Já discutimos com se não me engano, dois operadores para tentarmos ver quais são as opções que temos. Protetor solar é importante porque o sol é sério aqui em Vilanculo. Portanto, o sol causa, portanto, também vários problemas mesmo para a pele. Portanto, o que nós estamos a tentar ver é quais são as alternativas que existem com protetores que não tenham muitos químicos e que não, portanto, não tenham outras consequências devastadoras para o meio ambiente. Quantos membros integram a associação atualmente, ignorando as certezas? Eu penso que, pelo feedback que nós tivemos pós-Covid, o nosso número de membros disparou, portanto, muito, porque toda a gente sentiu que estamos realmente a defender o setor do turismo.
Acredito que estamos com aproximadamente 30 membros já inscritos. Ainda é pouco, queremos mais, e é por isso também que abrimos esta exceção das pessoas até julho poderem se inscrever sem cotas, sem pagamento de cotas, e só a partir de janeiro é que começam a pagar cotas. Tudo mais perto do mar, a vida, a gente é mais feliz. É importante trabalhar para o desenvolvimento do turismo. A Ofélia, a Associação de Turismo tem feito marketing das instituições de turismo existentes na cidade. Baixinha Banzelada. Nós não promovemos nenhum hotel. Nós promovemos o destino turístico Vilanculo e, em coordenação com os hotéis, encorajamos, portanto, a cada hotel, portanto, a promover os seus próprios serviços e os seus próprios hotéis. Evitamos promover hotéis se nós postarmos uma imagem em que portanto, de cima e na imagem esteja, portanto, um ou outro hotel, nunca vamos mencionar qual é o hotel. Nós mencionamos Vilanculo. Venha a Vilanculo e venha desfrutar de Vilanculo. As pessoas depois devem pesquisar nas redes sociais, nas plataformas de booking, o Vilanculo e quais são os hotéis que estão lá que depois elas possam visitar. Okay. Virtudes como criatividade e senso de identificação de oportunidades são sempre bem-vindas, com certeza. É preciso gastar dinheiro para ter dinheiro? Também. Se não temos dinheiro, então vamos crescendo de forma gradual, pouco a pouco. Nesta reta final, quero parabenizar o trabalho da associação. É o Pedro Niamir, muito obrigado, agradecemos, contamos contigo. Seja membro da associação, venha contribuir com ideias, com soluções, com iniciativas. As cotas na associação variam. O mais prático é enviar um e-mail, portanto, para info@tourismovilanculo, está aqui identificado, e nós, portanto, poderemos apresentar as várias opções que temos. Ofélia e o Pedro Niamir têm conversado muito. Ricardo, bom trabalho, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de terminar, eu queria trazer só um aspecto que eu considerei muito, mas muito importante da inserção da comunidade no turismo. Há um ano e meio atrás, houve um operador turístico que veio nos queixar, porque quando eles transportavam os turistas do hotel para do aeroporto para o seu empreendimento turístico, no caminho havia algumas crianças que atiravam, portanto, pedras para aqueles carros abertos. Só um momento, deixa terminar e coisa, senão vai cortar automaticamente. Pode ser? Ok, tudo bem.